Oi gente, tudo bem com vocês? Estou eu aqui mais uma vez no canal da Cricri Dicas e a minha dica de hoje para você é o cuscuz da Cricri, tá? Eu vou ensinar para vocês a minha receita de cuscuz, como é que eu faço meu cuscuz. Bom, aqui no fogo já tem mais ou menos 1,5 litro a 1,7 litro de leite fervendo com um vidrinho desse aqui de leite de coco, tá? De 200 ml. Se você quiser botar mais leite de coco, também pode, não tem problema, tá? Mas eu tô usando um vidrinho desse de 200 ml para mais ou menos aqui 1,5 litro de leite. Então, 1,7 litro mais ou menos de leite com leite de coco ali, tá? Aqui no tabuleiro, já coloquei um pacotinho de... Deixa eu jogar o pacotinho fora, deixa eu mostrar pra vocês. De tapioca, tá? Eu uso qualquer marca, tá, gente? Eu tô usando essa daqui, mas eu uso qualquer uma. Já coloquei aqui no tabuleiro, então. Esse tabuleiro é um tabuleiro de 30 centímetros por 40, tem 5 centímetros de altura. E eu já coloquei aqui um pacotinho daquele de meio quilo de tapioca. Coloquei um saquinho de 50 gramas de coco ralado, úmido e adoçado. Também já tinha jogado fora. Deixa eu pegar pra vocês o saquinho aqui. Pera aí, rapidinho. Ó, eu uso qualquer um também, tá? Um saquinho de coco ralado, úmido e adoçado. E esse cuscuz, eu resolvi gravar para aproveitar para mostrar pra vocês, que muita gente me pergunta como é que eu faço, tá? Eu coloquei aqui o coco, a tapioca, e eu coloquei 9 colheres de açúcar, tá? Não coloco muito açúcar porque eu não gosto de fazer o cuscuz muito doce, porque depois a gente usa o leite condensado por cima e eu acho que fica muito enjoativo. Então eu não gosto. Eu faço o cuscuz com pouco açúcar, pouco doce, para depois você abusar no leite condensado. Então aqui agora tem a tapioca, um saquinho de 50 gramas de coco ralado, se você quiser usar de 100 gramas também pode. Coco ralado úmido e adoçado. E 9 colheres de açúcar. Se você quiser também, porque esse cuscuz aqui eu não estou fazendo para eu utilizar na minha casa. Mas quando eu vou fazer em casa, assim, pra gente comer, a gente gosta de incrementar um pouco mais. Então, se você quiser também, ao invés de você botar o açúcar, você pode colocar uma caixinha dessa daqui de leite condensado aqui dentro. Eu, às vezes, faço isso quando eu vou fazer pra mim, pro meu consumo. Aí eu coloco uma caixinha aqui de leite condensado, entendeu? Ao invés de colocar o açúcar. Aqui, no caso, eu usei o açúcar. Então, aqui tá a tapioca, o coco e o açúcar. E o leite já tá fervendo aqui, que eu vou apagar o fogo. Já tá fervendo aqui com leite de coco. Ó, levantou fervura, apaguei, aí agora eu vou pegar esse leite com cuidado, porque ele está fervendo, e vou derrubar ele aqui dentro do tabuleiro. E vou mexer. Só isso, gente, é a sobremesa mais fácil que eu acho que tem que se fazer na face da terra. Porque você não faz mais nada além disso. Ferver e jogar aqui dentro. Tem gente que joga, eu já ouvi dizer que tem gente que faz com água fria. Eu particularmente nunca fiz, tá, gente? Eu só uso água fervendo, leite fervendo. Tem gente que faz com leite frio, que eu quis dizer. Tô pensando num negócio aqui, tô falando outra coisa. Bom, aí já botei aqui, deixa eu jogar aqui dentro da pia logo. A gente fica uns negocinho pretinho aqui, ó. Mas é do coco, do leite, do coco ralado, às vezes é da própria tapioca. Aí você vai mexendo, ó, tá vendo? Vai mexendo. A tapioca, ela vai cozinhar aqui dentro, né? Vai cozer aqui dentro. Então, ela vai crescendo. Ó, é bom você mexer para evitar de empolar. Senão ela fica empolada. À medida que ela vai cozinhando aqui dentro, ela vai meio que dando mais empoladinha. Então, você vai dando uma mexida para ela cozinhar por igual. Entendeu? Aqui, ó, eu coloquei, como eu falei para vocês, mais ou menos 1,5 litro de leite, mais esses 200 ml do leite de coco. Então tem mais ou menos uns 1,7
1.700, né? 1.700 ml, ou seja, 1,7 litro. Então, ele vai ficar, ó, ela tá crescendo, ó, a tapioca tá crescendo. Ela vai ficar em ponto de corte, tá? Ela vai ficar macia, não vai ficar aquelas bolinhas duras, que às vezes a gente come no meio da rua, cuscuz tá duro, porque tá cru, não tá cozido direito. Então, ela vai ficar cozida, só que ela vai ficar em ponto de corte, tá? Se você quiser, eu tenho umas amigas que às vezes gostam dele um pouquinho mais molinho. Então, quando eu tô fazendo para elas, eu coloco um pouco mais de leite. Eu já fiz para esse pacotinho de meio quilo, colocando até 2,5 litros de leite. Aí ele fica bem molinho mesmo, entendeu? Aí ele não vai ficar aquele ponto de corte igual o bolo, assim, durinho, não. Ele vai ficar aquele, quando você cortar, ele vai ficar mais molinho para cortar, né? Vai ficar mais meladinho, né? Digamos assim. Agora aqui, ó, esse tabuleiro, ele é bem fundo. Se eu quisesse colocar mais leite, eu poderia colocar, mas aí ele não iria ficar num ponto de corte muito legal, porque ele vai ficar muito mole, entendeu? Não fica mole igual o pudim não, tá, gente? Fica um molinho, mas não fica mole igual pudim não. Fica um molinho que dá pra você cortar, mas aí já fica melhor pra você comer num pratinho, por exemplo. No papel já fica ruim. Esse aqui, eu quero que fique assim no ponto de corte, porque eu vou cortar ele em pedaços pra ser vendido. Então, eu não faço para vender não, tá, gente? É que eu tô doando para ser vendido. Então, eu prefiro que ele fique no ponto de corte para facilitar lá a vida do povo lá que vai cortar lá para vender. Tá? Ó, tá vendo como é que a tapioca cresceu? Ó, ela cresceu. Ó, tá cozinhando aqui dentro no leite fervendo. Se eu quiser jogar um pouquinho mais de leite aqui dentro, eu posso jogar, ele vai crescer mais, entendeu? Ele vai crescer um pouquinho mais, porque ele já tá ficando mais durinho, ó. À medida que ele vai, eu acho que eu vou botar um pouquinho mais de leite. Deixa eu ver. Um pouquinho de leite aqui. Vou jogar a leiteira aqui dentro da pilha. Um pouquinho mais de leite aqui, rapidinho. Botei aqui mais uns, acho que mais uns 300 ml, tá, gente? Pra ele poder, porque eu acho que, ó, ele já tá meio que durinho, tá vendo? Ele já tá pegando ponto, mas se eu botar mais leite, ele vai, continua crescendo. O bom é que ele vai crescendo, quanto mais leite você coloca, mais ele vai dando uma crescida. Mas toma cuidado para não botar também muito leite. O máximo que eu já coloquei, que eu tô falando para vocês, o máximo que eu já coloquei para um pacote desse de 500 ml, de 500 gramas, foi 2,5 litros. Então, você vai mexendo, ó. Vai mexendo. Ó. Sempre mexendo, porque à medida que o leite vai esfriando com a tapioca aqui, ele vai dando uma endurecidinha, né? E aí, como eu botei mais leite ali para ferver um pouquinho para jogar aqui, o que acontece? Se eu parar de mexer, ele vai endurecer. E aí, quando eu jogar aquele leite aqui, eu vou ter trabalho, porque vai ficar aquelas pelotinhas, né? Então, vai sempre dando uma mexida. Eu faço assim, vou sempre dando uma mexida. Ó, depois é só você deixar esfriar um pouco, coloca na geladeira
cobre ele antes de você colocar na geladeira. Você forra ele com uma folha de papel alumínio, entendeu? Deixa ele dando uma esfriadinha e bota na geladeira para endurecer. E tá pronto para ser servido. Deixa eu ver aqui, tá fervendo? Não, quase. Minha próxima receita que eu vou fazer para vocês vai ser um feijão tropeiro que eu inventei. Não sei nem se feijão tropeiro é assim, tá, gente? Mas eu inventei. Eu vou fazer um feijão tropeiro para vocês. O negócio é tempo. O tempo tá corrido. Ó, sempre mexendo, tá vendo? É muito importante não parar de mexer. Porque se parar de mexer, ele vai dar aquelas pelotas. Aí fica ruim depois pra você colocar mais leite. Isso que eu tô falando. Se eu colocar até 2,5 litros de leite, ele vai crescendo, continua crescendo. Eu já botei aqui, somando com esse aqui que tá fervendo aqui, que é mais uns 300 ml, já tem mais ou menos uns 2 litros de leite. Eu já tinha colocado 1,7 litros, mais esses 300, 2 litros. Mas se eu quisesse botar mais meio litro aqui, ele ia ficar um pouquinho mais molinho na hora de cortar, entendeu? Mas fica bom também. Sempre mexendo, ó, para ele não endurecer. O leite ali já tá quase fervendo. Ele fica bem um pouquinho doce. Eu botei 9 colheres de açúcar, então ele fica assim, um docinho bem longe, bem... Para algumas pessoas assim, se for comer ele puro, sem leite condensado, vai achar meio insosso, meio sem açúcar. Mas a ideia é justamente essa. Eu não gosto de nada enjoativo. Eu gosto de doce, mas eu não gosto de nada enjoativo. E eu acho que assim, o mais gostoso do cuscuz é você poder jogar o leite condensado em cima e abusar do leite condensado. Então, se você já faz ele muito doce, quando você joga o leite condensado, eu particularmente eu acho que fica muito enjoativo. Então, assim, eu não boto muito açúcar no cuscuz. Mas se você gosta dele mais docinho, aí você também pode jogar, entendeu? Pode botar mais açúcar, vai do seu gosto. Ó, e agora, ó, vai mexendo, ó, tá vendo? Eu botei mais leite, ó. Ele já não tava duro, porque eu já estava mexendo, então fica melhor pra você colocar. Se eu tivesse deixado ele parado, agora, pra colocar esse restinho de leite que eu resolvi botar mais aqui, já ficaria ruim, entendeu? Porque ele ia formar aquelas pelotinhas, ia ficar meio que empelotado. Agora aqui é só mexer para esperar esse leite todo que tá aqui sumir aqui, que ele vai inchar aqui dentro dessa tapioca. Eu gosto muito de usar essas espátulas de silicone, porque é mais saudável, né? Do que ficar esfregando uma colher aqui de inox ou de qualquer outra coisa, de outro metal, para evitar que o alumínio solte, né, no alimento. Então, assim, uma dica boa também para vocês em casa é sempre usar
colher, né, de silicone. É muito bom. Sem contar que as panelas duram muito mais, né? Que a gente com aquelas colheres de pau que eu usava antigamente, aquilo era um tormento. Você compra a panela nova, daqui a pouco a panela tá toda esculhambada por causa da colher de pau. Tá vendo, gente, como é que ele continua crescendo aqui, ó, o leite já foi embora praticamente, ó, os 300 ml de leite que eu botei aqui, ó, só tem um pininho aqui no cantinho para misturar. A tapioca continua crescendo, ó, ela vai crescendo, ó, já não tem mais leite praticamente, ó. Se eu quisesse botar mais meio litro de leite aqui, poderia colocar. Eu já fiz com até 2,5 litros, que eu falei pra vocês. Mais do que isso eu nunca fiz, não. E fica bem molinho com 2,5 litros. 2 litros aqui, do jeito que eu botei, também vai ficar bem molinho. Não vai ficar aquele corte durinho, não vai ficar molinho. Tá vendo, gente? Aqui, ó, já tá todo ele já pronto já aqui, ó. O leite já sumiu. Aí agora eu acerto assim, ó, ajeito no tabuleiro, ó, pra ficar bonitinho. Ó, nivelo, né, pra ficar direitinho. Ó, tá vendo? O tabuleiro ele é bem fundo, tá bom? Se eu quisesse fazer 2 saquinhos, dava. Aí agora eu jogo por cima o coco ralado, úmido e adoçado, que eu já tenho aqui também em flocos. Eu gosto de jogar esse aqui, ó, em flocos, tá vendo? Porque ele é aquele coco ralado maiorzinho. Eu acho que fica mais bonitinho também, né? Eu adoro coco, eu gosto de comer e sentir o coco. O negócio de não sentir também não acho muito legal, não. Aí eu boto enquanto o coco tá quente, o cuscuz tá quente, porque o coco ralado ele já é úmido e adoçado, né? Também tem isso, que já ajuda a dar um docinho aqui no sabor. Eu gosto de botar enquanto tá quente justamente porque eu acho que não deixa o coco ficar com aquela coisa de ressecado, né? Deixa eu guardar esse açúcar. Aí depois a gente fez isso tudo, eu venho com papel laminado. Vou pegar o papel laminado aqui, ó. Eu venho com papel laminado e vou colocar aí em cima. E vou deixar ele ficar aí mais ou menos uns 20 minutos, quanto for necessário para ele dar uma esfriada, para eu poder colocar na geladeira. Ó, aí vou pegar agora o papel laminado, ó, vou colocar aqui em cima. Ó, dá uma esticadinha. Aí quando ele estiver quentinho, eu vou deixar ele aqui em cima da bancada. Quando ele der uma esfriada, eu vou colocar ele na geladeira, daqui uns 20 minutinhos. Então, foi isso, gente. Meu cuscuz, a receita foi essa. Espero que vocês tenham gostado. Deixa um curtir aí, algum comentário, alguma dica de alguma outra receita que vocês queiram. Eu não postei mais vídeos por causa do tempo mesmo, como eu falei, não sei como é que vai ser, se vai dar pra postar vídeo toda semana, eu acredito que não. E é isso, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Um beijo pra vocês, até a próxima!